Bom, pessoal, esse daqui é o videozinho de resumo, né, da aula, para vocês poderem estar fazendo o questionário de presença e depois a prova. Lembrando que o questionário de presença ele é mais fácil, né, ele vai ter só 3 alternativas, já a prova, né, ela vai ter 5 alternativas, aí a dificuldade vai ser um pouquinho maior, tá? Então, o nosso tópico de estudo foi Roma Antiga, feudalismo, a formação do Império Árabe, as Cruzadas e a Guerra da Reconquista, eles todos estão ligados de alguma maneira, tá? Então, a Roma Antiga, ela tem, para nós, né, que vem de uma civilização ocidental, ela tem as bases tanto na civilização grega quanto romana, por causa da língua, né, e principalmente do direito, né, o conjunto de leis, tá? Uh, a gente tem uma separação em 3 fases, tá? Que é monarquia, república e império, tá? A monarquia, ela tá ligada a um período um pouco mais, vamos dizer assim, mitológico. A gente não tem muita documentação relacionada a esse período. O que a gente sabe é que ele vai estar primeiro com a formação de algumas tribos, né, que viviam nessa península italiota, a botinha aqui, né, com diversos povos que viviam naquela região, né, tinha os latinos, gregos, etruscos e outros povos que viviam naquela região, né. A um certo momento, né, da história, os latinos se organizam e começa um processo de conquista de todo esse território. Ao mesmo tempo que eles estão conquistando, eles também estão assimilando muitos elementos das diversas culturas, principalmente dos gregos que viviam ali, né? Os gregos já tinham se expandido por várias partes do litoral ali do Mar Mediterrâneo, né? E os latinos, né, acabaram se assimilando boa parte da cultura grega. Inclusive, se vocês observarem assim, cultura, roupas e os próprios deuses, todos deles são praticamente cópias, né, da cultura grega. Então a gente tem esse primeiro período chamado de monarquia, né? Ele tem uma origem mítica no mito dos irmãos, né, gêmeos Rômulo e Remus, que teriam sido abandonados e alimentados por uma loba e etc e tal, né? Não vou cobrar isso na prova de vocês. O que se sabe é que essa formação da monarquia tem muito a ver com a cultura romana no sentido de quem é a elite dessa sociedade são os proprietários de terra. Na Grécia Antiga eram os eupátridas, né? Já que vão ser uma elite chamada de patrícios, tá? De patrícios. E aí o restante da população, né, são os chamados clientes, que têm uma espécie de dependência com os patrícios, né, e os diversos outros segmentos, inclusive escravos, né, que não tinham posse da terra. Vamos lembrar também que a escravidão, a origem da escravidão não tem a ver com questões étnicas ou questões de cor de pele, né? A escravidão antiga, né, ela é uma instituição que tinha a ver com o povo vencido, aquele que perdeu a guerra, né, perdia o território, perdia a riqueza, e o povo vencido se tornava um trabalhador obrigado, né, dos vencedores. Essa sociedade romana, aí já chamando romana porque ela vai se assentar, né, uma capital principal, né, Roma, né, então todos se tornam romanos, né.
Ela vai ser, tem uma organização social dividida nesses 4 principais grupos, né? Os patrícios, que é uma elite, que é os proprietários de terra, né? E, claro, se eles são uma elite, eles só eles vão ter direitos, né? São vistos, no caso, como eram os eupátridas ou os próprios... me fugiu agora o nome da outra polis grega, mas é o cidadão, né? O cidadão que era só a elite da sociedade que tinha direitos, né? No caso aqui vai ser só os patrícios. O segundo vão ser os plebeus, que são esses trabalhadores que não são proprietários de terras, em geral são artesãos e comerciantes, né? Então todos que não têm terra são plebeus, tá? O terceiro são os clientes, em geral ex-escravos, né? Mas podiam ser plebeus também, né? E eles dependiam dos patrícios, né? Como eles não tinham terras, não tinha nenhuma forma de ganhar dinheiro, se sustentar, né? Eles acabavam se oferecendo como trabalhadores para os patrícios. É uma espécie assim de servidão, tá? E o último grupo, os escravos, né, que são prisioneiros perdedores, né, de guerras, tá? A segunda fase da história romana, ela vai ser uma crise, né, vai ter uma crise entre os diversos patrícios ali e plebeus, né, mas principalmente entre os próprios patrícios, e eles vão formar uma nova forma de governo chamada república, tá? Então, os aristocratas, grandes donos de terra, né, derrubam a monarquia e transferem o poder para o Senado. Porque acontece que nessa fase da monarquia tinha um rei, né, claro, né, que comandava esses patrícios, e os patrícios estavam entendendo que esse rei não estava dando tantos benefícios para ele, tá? Então eles derrubam o rei e eles tomam o poder entre eles, né? Cada patrício vai ter a mesma força, né? O mesmo direito de voz, vamos dizer assim, né? Vai ter o mesmo peso a decisão deles. Esse grupo de patrícios, né, é chamado Senado. Também uma outra herança, tá? Claro, hoje em dia nossos senadores não têm a ver com essa questão de posse de terra, né? Mas a própria organização política atual tem muito a ver com essas raízes romanas, tá? Esse período vai ter intensos conflitos entre patrícios e plebeus, né? E apesar dos plebeus conseguirem espaços, o poder jamais saiu das mãos dos patrícios. O período onde as decisões eram tomadas através de votos e encontros para decidirem sobre o assunto. Aí sim, nesse sentido, tem muito a ver com a política dos gregos, né, da polis, lembram? Que a gente deu uma estudada. Então, os cidadãos, né, tinham direito de participar das decisões do rumo da cidade, que é a política, né, grega. Aqui, o Senado tem muito a ver com isso, tá? Mas lembrando só essa elite, tá? Podia participar. Seus métodos de conquista do território da península se diferenciaram dos outros. Ao invés de escravizar os derrotados, tornavam aliados, mas igual ainda se mantinha a instituição escravidão, né? Eram escravizadas apenas pessoas vindas de outras regiões, além da península italiana, para a cidade de Roma, para trabalhar como artesãos, criados, agricultura e mineração. Ali nesse mapa aí que vocês estão vendo em roxo, a mancha vermelha é onde é a Península Italiota, né, onde vai se formar a Roma, e a roxa é as terras conquistadas. Naquela parte ali do norte da Núbia, tinha na região de Cartago, que é essa pontinha aqui, onde está o cursor, os cartagineses também eram chamados de púnicos, também eram chamados, tá? Vai ter um período de guerra de quase 100 anos para conquistar todo esse território aqui, é chamado de guerras púnicas, tá? Onde os romanos conquistam toda essa região.
claro que daqui foi fonte de muito escravo, tá? De muito escravo, de todas, inclusive aqui da Península Ibérica, tá? Essa expansão aqui do território aqui também vai expandir a cultura romana, tá? Por todo esse território, tá? Visando comércio, controle do mar Mediterrâneo. Então, a República Romana acabavam se funcionando com uma tensão entre esses patrícios e plebeus, né? É claro que o poder acabava se concentrando muito nos patrícios, tá? Muito sobre os patrícios. Depois de uma série de conflitos, surgiu um conjunto de leis chamados de Lei das 12 Tábuas, que visava assegurar uma igualdade de direito entre plebeus e patrícios, tá? Mas isso foi fonte de muita disputa, né? Porque os patrícios sempre vão se ver privilegiados, tá? Por volta de 148, eles conquistam a Grécia, que já estava em declínio lá do Império do Alexandre, que a gente estudou na aula passada, né? E aí conquista tudo, né? O Egito tinha se tornado parte do território grego, né? Com as invasões do Alexandre, e tem uma super expansão, né? Dessa cultura grega, desculpa, dessa cultura romana, que já tinha inspiração na cultura grega, né? E como esses territórios já tinham passado por uma série de conquistas gregas, então, assim, acabou se intensificando essa mistura de uma cultura greco-romana, né? O problema é que nessa expansão aí do território, acabou superlotando o território de escravos, né? Inclusive, o texto fala, né, que no fim da República havia muito mais escravos que cidadãos livres. Quase todos os cidadãos livres acabaram se tornando patrícios, porque em algum momento eles tinham algum pedaço de terra, porque o império se expandiu tanto, e aí começou uma série de revoltas sociais, porque o patrício não trabalhava, os escravos haviam, mas não tinham como sustentar. E tem uma saída que esse Senado tentou implementar, que foi uma coisa chamada política de pão e circo, que era justamente oferecer divertimento e comida barata, né, ou gratuito, para a população esquecer dos problemas, né? Aí a gente está vendo uma representação do Coliseu, né? Que era e esse divertimento, né? Esse circo era a luta de gladiadores, tá? Principalmente, então ficava a população livre vendo lá aquela luta de ou animais ferozes com pessoas, ou pessoas com pessoas, né? E todos esses gladiadores são esses escravos, né? Que tinham sido capturados, ou capturados melhor, tinham sido vencidos, né? Seu povo sido vencido, né? Por volta de 52 antes de Cristo, a República vai ter um colapso de problemas sociais, né, e de revoltas na sociedade. Então, esses senadores acabam nomeando um militar, tá, um general militar, para tentar acalmar esses ânimos sociais através da força, né? Vai ser o Júlio César, que é um dos mais famosos, né? E aí vai iniciar primeiro com o Júlio César, depois isso ele vai derrubar, né, o Senado, esse poder desses patrícios, né? E aí, a partir de Otávio, né, inaugura uma última fase do poder romano que se chama o Império. Tá? O Império. O Império Romano ele vai ser dado a cabo por mão de militar, tá? E aí aqui nesse mapa a gente vê
toda a expansão do Império Romano nessas conquistas militares, tá? Ele vai super expandir aqui por todo o território da Europa e, claro, vai ter uma espécie de romanização da cultura, né? E aí que a gente tem essa herança cultural, né? Latina, greco-romana, né? Por causa deles, né? Portugal, Espanha, depois vão colonizar a América e vai trazer essa cultura ocidental para nós, ocidentalizada, pelo menos, né? Porque a nossa cultura já é fruto de uma mistura, né? Com elementos indígenas e africanos, né? Mas aí isso é outra história, né? Com a superexpansão dos domínios romanos, não tem mais como sustentar a relação de manter, de conquistar riquezas e escravos, né? Riquezas e escravos, não tinha mais para onde expandir. O império começa a ter um processo de crise, tá? Porque não tinha mais para onde expandir. Se não tinha mais para onde expandir, não tinham riqueza para entrar para o império, tá? Porque a base do império acabou sendo essas conquistas militares. Se não tinha mais conquista militar, também não tinha mão de obra, porque era privilégio do patrício não trabalhar. Então, se não tinha mão de obra, não tinha como produzir coisas nessa sociedade, né? Então, se não tinha produção, não tinha mão de obra, não tem arrecadação de impostos, e aí tem uma deteriorização desse Império Romano, né? Porque ele era a base de exército, se o exército não está recebendo, ele termina, tá? Como estava frágil o Império Romano, começou uma série de invasões de outros povos que estavam mais ao norte. Os romanos chamavam eles de bárbaros, mas os romanos chamavam todos que não falavam latim, chamavam de bárbaros, tá? No caso aqui são chamados de tribos germânicas, que vêm dessa região aqui. Germânica seria onde hoje é a Alemanha, tá? Então esses povos começam a invadir esse Império Romano enfraquecido e força a população a fugir, tá? Ao mesmo tempo que foge, principalmente para áreas do interior, elas também começam a ser conquistadas e assimiladas por esses povos germânicos que também vinham de uma tradição ruralista. Ruralista no sentido de, primeiro, o bem maior é a terra, né? E segundo, se dedicar à produção de alimentos, né? Para se autossustentar, tá? Ao mesmo tempo que eles estavam conquistando, estavam assimilando, quem aceitava das tribos germânicas, quem aceitava participar dessas investidas contra o Império Romano, ganhava um lote de terra. Mas o lote de terra não era para todo mundo, era para aquele soldado, né, para aquele militar que participou. As outras pessoas, principalmente quem morava no Império Romano, que já não tinha mais suas terras, acabavam se oferecendo como trabalhador para viver nesse território. E aí a gente tem, junto com o fim do Império Romano, uma outra fase, né, o próximo tópico de estudo, que é o feudalismo, tá? Os povos bárbaros, ao ocuparem parte das terras do Império Romano, contribuíram com o processo de ruralização e fragmentação do poder. No entanto, assimilaram aspectos da organização socioeconômica romana, fazendo com que os membros de tribos se tornassem pequenos proprietários ou rendeiros e, com o passar do tempo, cada vez mais dependentes dos grandes proprietários rurais, antigos líderes tribais. Então, tem essa fragmentação do poder, então não tem mais aquele império gigantesco, né, junto. Segunda coisa, cada um que ganhou aquele pedacinho de terra, aquele antigo militar, né, se tornou um senhor, um proprietário, né, e muito independente daquele rei, né, que tinha. E começou a ter uma autonomia de poder em pequenos lotes de terra. O proprietário de terra não tinha terra para todos, né? E ele ganhava lotes enormes,
e então ele começa a, em troca de um pedaço de terra para te morar, e para te plantar para ti mesmo, né, tu devia ofertar trabalho, né, e segundo, fidelidade a esse proprietário de terra, formando inclusive, né, pequenos exércitos dentro desses grandes lotes de terra. Esses lotes a gente chama de feudo, tá? Feudo. Aqui a gente está bem descrito aqui nessas imagens o processo de vassalagem, né? Ele era bem ritualístico, né? Então o colono, né, o vassalo se ofertava ele mesmo como trabalhador para esse senhor, fazia um juramento e depois ele ganhava um objeto que era o símbolo daquele lote de terra, podia ser uma espada ou qualquer outro objeto, tá? E tinha diversos níveis de vassalagem, tá? O topo lá, né, o suzerano maior, quem doava o lote de terra era o suzerano, né? O suzerano maior era uma elite militar que acabou se tornando depois uma monarquia, né? E viraram pequenos reinados, né? Pequenos reinados, pequenos reis começaram a surgir. Dava um grande lote de terra para um vassalo, né? Que ofertava essa relação de fidelidade. Esse vassalo também dividia o seu território em diversos outros lotes. Aí ele se tornava suzerano e aí tinha o seu grupo particular de vassalos. E aí ia dividindo os lotes, né? Até não dar mais, né? Para dividir. A sociedade feudal ela vai ser dividida em 3 grupos. Primeiro, uma nobreza feudal, né, chamado desses senhores feudais, cavaleiros, condes, duques, viscondes. Eu expliquei essa diferença ali de condado, ducado, para vocês na aula, né? Mas só para vocês terem assim ciência, né, a fins de resumo, a nobreza tem a ver com essa posse da terra, tá? Segundo o clero, que em tese ele está acima, porque ele é um poder religioso, mas ele tinha uma relação muito íntima com a nobreza, né? É uma espécie de um acordo. A nobreza mantém os privilégios do clero e, em troca, o clero diz que a nobreza é nobreza porque Deus quis, tá? Então dá uma espécie de um poder religioso, né? Uma justificativa religiosa para os reis que surgem nesse período aqui, tá? E a terceira camada, que aí sim a maior parte da população, são chamados de camponeses, tá? Camponeses que são justamente as pessoas que não possuem um pedaço de terra e são esses servos que, para sobreviver, precisam se oferecer, né, como trabalhadores e não podem ir embora, não pode sair dessas terras, tá? Aqui a ideia do feudo, aqui já é um feudo bem dividido, tá? Bem dividido no sentido assim de uma célula, né? Provavelmente esse senhor proprietário desse feudo ele era suzerano desses pequenos proprietários pequenininhos aqui, ó, no círculo 2, mas provavelmente ele era vassalo de um suzerano que possuía um lote muito maior, né, de terras. Aqui é o feudo menor, tá? Então, ele era dividido em 3 regiões, né, que pode ser chamado de manso ou de terras, tá? Então, é a terra senhorial, normalmente ele era em formato de um castelo, né, para fortificação, para se proteger, inclusive de senhores vizinhos que quisessem conquistar as terras dele, tá? Então tinha essa ideia da fortificação, o fosso em torno, né? Depois tinha as terras dos servos,
que eram esses arrendamentos que ele fazia em troca de fidelidade, de trabalho, formar exército particular, etc. e tal, né? E as terras comunais, tá? Que normalmente são áreas de floresta que era dedicado para caça ou para coleta de frutos, tá? Então, normalmente essas três regiões aqui, a divisão dessas terras senhoriais. A economia feudal era principalmente agricultura, a base dela é agrária, tá? É agrária, até existiam moedas, mas não era comum a troca de moeda por produto. Em geral, era a economia girava por escambo, ou seja, produto por produto. Eu produzo uma coisa e eu troco com o feudo que não produz, né? Produz outra coisa, tá? Troca de mercadoria apenas. Cada feudo ele era autossuficiente. Ele, em geral, ele produzia tudo que era necessário para a sobrevivência desse grupo aqui. Claro, quem saía se beneficiando era 100% o senhor, né? O proprietário aqui do feudo era quem se produzia. E se cobrava impostos de tudo, né? Por ocupar a terra, por usar o moinho dele, por usar os fornos dele, enfim, tá? Aí agora a gente dá uma cortada para uma outra região, na chamada Península Arábica, que ele vai ser aqui do ladinho do Egito, que a princípio ele aparentemente não tem nada a ver ali com a Europa feudal, mas a gente já vai ver que eles vão intervir na história deles, tá? Aqui essa península aqui ela era densamente povoada, tá? Ainda né? Povoada por diversos grupos, né? Aqui é uma área bem de deserto. As áreas que são mais ou menos habitáveis vão ser essa região do litoral aqui, tá? Aí o litoral, sim, vai ser não só habitável, como também para formação de agricultura. Em geral, os povos que viviam no deserto, eles eram nômades e se dedicavam ao pastoreio, estavam sempre em disputa com oásis, né, que é essas pequenas ilhas com água e alguma pouca vegetação no meio do deserto. E já os povos que viviam no litoral, eles eram sedentários, né, sedentários porque dava para fazer agricultura ali, né, então, eles eram sedentários e se dedicavam principalmente ao comércio caravaneiro, né? O que é isso? É essa coisa de tu pegar produto numa região e levar para outra, tá? Comércio de caravana, tá? O Império Árabe, ele é dividido em dois períodos, tá? Antes do Islã e o depois do Islã, tá? Então, a Arábia pré-islâmica, povos que viviam no deserto e no litoral, né? E depois tem um processo de unificação do território através da fé muçulmana, tá? Então, o Maomé ele vai trazer uma nova forma de pensar o mundo religioso que vai unir aquelas diferenças que tinham entre os povos, entre as diversas tribos que viviam ali. Eu não vou abordar com vocês aqui agora, porque é só um videozinho de resumo, mas é bem interessante, acredito que eu tenha abordado com vocês na aula, eu estou gravando esse resumo antes da aula, tá? Então, eu acredito que eu tenha conversado um pouquinho com vocês, mas é bem, bem interessante ver como o Maomé, ele funda essa fé em Alá e a questão das visões dele e como ele usa isso não só para unificar, mas também para depois os povos utilizam para partir para a conquista. E aí é que une a história dos povos europeus com esses povos que viviam aqui na Península Arábica. Porque após a morte do Maomé, inicia um processo de levar a fé muçulmana para as outras partes do mundo. E isso está previsto numa prática religiosa chamada jihad,
Jihad, que seria a Guerra Santa, tá? Uma Guerra Santa que seria uma batalha, né, entre Deus e o diabo, né? Aonde Deus venceria quando tu leva a fé muçulmana para outras regiões, tá? Então, a partir da morte de Maomé, os muçulmanos passam a se expandir por diversos territórios, e aí que encontra a história dos europeus, se encontra com dos muçulmanos, tá? Por isso que a gente dá uma olhadinha nesses caras aqui, tá? Nessa mancha amarela, a gente está vendo aqui por onde todo o Império Árabe se expandiu, tá? Aqui, entre a África e a Península Ibérica, tem essa proximidade entre duas terras é chamada de estreito, né? Os muçulmanos atravessam esse estreito e invadem a Europa, tá? Na verdade, eles chegam, inclusive, quase, tá, a tomar a parte mais continental, quase chegam a tomar, tá? Aqui ele só não vai ultrapassar porque aqui tinha um reino chamado o Reino dos Francos, né? Que vai conseguir formar exército para tentar barrar o avanço deles, né? Todos esses reis cristãos que viviam aqui, né, onde hoje é Portugal e Espanha, acabam fugindo para a área mais norte, né, tomam todo o norte da África, né, e se espalham não só aqui para o Egito, mas também por essa região aqui, para o Oriente, né, para o leste. Eles só não vão expandir por aqui, porque aqui havia parte do Império Romano que tinha se separado, que a gente não estudou, tá? Porque o Império Romano ele vai se dividir, né, em Império Romano do Oriente e do Ocidente. Os limites dele vai estar aqui, mas depois eles acabam conquistando essa região, né? Mas isso é tema também na verdade, para a etapa 2, tá? Para a etapa 2 a gente vai ver isso. E aí aqui que cruza a história de um com o outro, tá? Estavam lá os europeus naquele mundo feudal, e aí de repente esses muçulmanos começam a ameaçar essa estabilidade deles, tá? E como era um mundo cristão, também se tinha uma veneração por essa região aqui onde é a Jerusalém, né? Terra de Israel e etc e tal, tá? Na verdade, não existia Israel ainda, né? Israel é uma criação muito recente, né? Um país muito recente, do século XX. Mas tinha essa coisa aqui da Jerusalém, né? Mas, principalmente, o maior problema é esse muçulmano invadindo essa região aqui, tá? Então, de 1096 a 1270, tem uma série de expedições formadas com o comando da igreja, mas também tinha muito senhor feudal envolvido com isso, para tentar reconquistar, ou conquistar, né? A gente até nem pode dizer que o europeu foi proprietário daquelas terras, conquistar essa terra sagrada, tá? Então, essas campanhas militares de inspiração cristã são chamados de cruzadas, tá? O nome vai vir por causa de uma cruz que tinham nas roupas ou nas bandeiras deles, tá? Era um grupo organizado principalmente pela igreja, com diversas pessoas que tivessem interessadas em querer expiação dos seus pecados, pagar alguma promessa e conquistar território, tá? Porque como não tinha terra para todo mundo, muita gente queria suas terras, mas não tinha mais, né? Já estavam na mão desses senhores feudais, então eles achavam assim que participar dessa guerra também era uma oportunidade de ganhar um lote de terra em outro lugar e ser daí senhor, né? Esse sonho de ser senhor, tá? Então deu certo, né? Não deu muito certo, tá?
Foram diversas as cruzadas, são 9, né, ao total. Não tiveram muito êxito. Quem vai ter mais êxito nessas campanhas militares vão ser os comerciantes, que vão acabar criando relações comerciais por diversos pontos, inclusive com os próprios muçulmanos, para circular a mercadoria. Tá? Mas, em geral, essas cruzadas, elas têm esse caráter militar, né? E aí é interessante pensar que a cruzada tem muito a ver com o jihá dos muçulmanos, né? O que é o jihá? É levar a fé muçulmana para o infiel, né? No caso, as cruzadas têm super a ver com isso, né? Mas é a ideia de conquistar o território do que ele, no caso, os cristãos consideram como infiel, tá? Então, jihá e cruzadas tem muito a ver com isso. Eu estou falando isso porque tem uma questão que eu peço para vocês compararem um com o outro, tá? Por fim, tá? Não vou tratar aqui que é resumo, tá? Não vou pegar aqui todas. O último que a gente vai ver é a ideia da Guerra da Reconquista, tá? A Guerra da Reconquista é justamente esse processo que os reis cristãos da Península Ibérica vão fazer para tentar expulsar os muçulmanos. Península Ibérica é onde está Portugal e Espanha. Lembra desse mapa aqui que a gente viu, né? Por onde os muçulmanos se expandiram, tá? E a Guerra da Reconquista é justamente esse processo aqui. O amarelinho são os reis cristãos, os europeus, e o verde aqui, o verde são os muçulmanos. Então, todo esse processo aqui, ó, de expulsão dos muçulmanos é chamado de Guerra da Reconquista. A Guerra da Reconquista tem muita inspiração das cruzadas. A gente até pode dizer que ela é uma continuação dessas cruzadas, tá? Só que ela não vai ter essa ideia da conquista da Terra Prometida. Na verdade, ela tem a ver com a própria terra deles, né? E empurrar de volta esses muçulmanos para o norte da África, tá? Expulsar eles. Então, a Guerra da Reconquista nada mais é do que essa expulsão dos muçulmanos. Ao mesmo tempo que eles estão expulsando, está se formando novas regiões aqui, tá? No caso, a formação de Portugal a formação de Portugal é a expulsão dos muçulmanos, né? E a formação da Espanha tem muito a ver, só que a Espanha é um pouquinho diferente porque a Espanha não é um país unificado. A Espanha, ela é um conjunto de reinos, né? O reino de Leão, de Castela, Navarra, da Catalunha e de Aragão. Desses 5 reinos que eles existem até hoje, né, essas 5 regiões autônomas, vai formar, na verdade são 6 porque ainda tem a Galícia, né, dessas 6 regiões se forma a Espanha, sob a liderança de Castela, né, Castela que depois a gente vai ver na etapa 2, Castela que vai liderar essa expansão além mar, né, e que vai colonizar depois a América, tá? Bom, o vídeo de resumo é esse. Lembrando, tá? Se tiver que imprimir algum material, deixa para imprimir material de apoio, são 5 folhas, podem imprimir também esses slides aqui, talvez, né, se ajudar, não precisa ser uma folha para cada slide, vocês podem ajeitar ali para tentar colocar várias folhas, vários slides na mesma folha, né? Mas é praticamente a mesma coisa que tem ali no material de apoio, tá? Desejo para vocês aí bom estudo para vocês, tá? E foi um prazer aí a gente ter estudado um pouquinho junto, tá?